Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir algumas mensagens preciosas da Palavra de Deus. E hoje nós estamos no 9º dia do ano novo de 2021, e certamente que na cabeça, na mente de vocês que nos assistem agora, deve estar um pensamento de vitória, de vencer nesse novo ano. E então a pergunta é: como vencer no novo ano? Esse é o nosso tema. Nós vamos usar uma passagem de Romanos capítulo 7, versículo 24, e a primeira parte do versículo seguinte, o 25, que aparentemente não tem muito a ver com esse assunto, com esse tema. Porém, à medida que nós fomos apresentando a nossa palavra, vocês vão entender. O capítulo 7 do apóstolo Paulo, da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele apresenta um contexto de derrota. Alguns estudiosos entendem que é uma passagem meramente retórica, é um texto retórico em que Paulo discute a situação de um homem sem Deus, de um homem sem Cristo, de um homem dominado pelo pecado. Outros estudiosos acham que é um texto autobiográfico. Paulo está falando da sua própria experiência. Seja como for, o texto nos fala de uma pessoa que quer fazer a coisa certa, mas não consegue fazer. E lá no meio da discussão, ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse, infelizmente, eu pratico. E o auge da situação de derrota dessa discussão toda é o versículo 24, que diz assim: miserável homem que sou, quem me salvará do corpo desta morte? E a resposta está no versículo seguinte, logo a seguir, a primeira parte do versículo seguinte, que diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que isso tem a ver com a grande pergunta: como vencer um novo ano? Sim, tem muito a ver, porque esta expressão miserável homem que sou, ela reflete, ela aponta a nossa finitude como seres humanos. Somos mortais, somos limitados pela morte. A morte é um ponto final na nossa carreira aqui neste mundo e muitas vezes a morte nos vem prematuramente e aborta muitos planos e prejudica uma carreira às vezes promissora. Somos também muito limitados. Só podemos ocupar um determinado ponto no tempo, no espaço, e temos muitas limitações. Muitas vezes aquilo que nós gostaríamos de fazer, as circunstâncias nos impedem. Ocorrências, acontecimentos que estão fora do nosso controle, por causa da nossa limitação, nos impedem de fazer aquilo que nós planejamos. Somos também fracos. Não temos força em nós mesmos para fazermos tudo aquilo que nós pensamos e achamos que devemos fazer. E também somos fracos por falhar em fazer a coisa certa.
Então, essa expressão miserável homem que sou, ela aponta para a nossa finitude. Mas a resposta está no versículo 25. Mas graças a Deus por Jesus, que nos dá esperança. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ele disse: eu dou a vocês a vida eterna. Jesus nos dá certeza. Ele disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Podemos ter certeza. Aliás, ele disse em outra passagem: as ovelhas são minhas e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele também nos dá direção. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus nos dá direção para a vida. E Jesus também nos dá poder. Lá em Mateus 28, ele disse: toda autoridade me foi dada, então eu estou dividindo com vocês este poder. Na mesma ocasião, já numa outra narrativa de Atos 1:8, diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa expressão, miserável homem que sou, também aponta para a nossa falibilidade. Palavra que parece uma quebra-línguas, né? Falibilidade, quer dizer, a nossa tendência de falhar. Por que essa tendência? Porque somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecaram. A palavra de Deus diz que nossa tendência é pecar, é fazer o mal, é errar, é desobedecer a Deus, é, infelizmente, ofender a Deus e muitas vezes também o nosso próximo. Somos inconstantes, isto é, vacilamos, temos muita dificuldade de nos mantermos firmes nos nossos propósitos, nos nossos caminhos, de nos mantermos firmes nas decisões que tomamos. Isto é um problema sério para nós. E somos também infiéis. Temos muita dificuldade de nos mantermos fiéis aos nossos princípios, aquilo que nós abraçamos. E muitas vezes falhamos, quebramos, por exemplo, o princípio da verdade, o princípio da honestidade, da sinceridade, da lealdade. Essa expressão, então, miserável homem que sou, aponta para a nossa falibilidade. Mas, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele nos dá perdão. Ele nos dá perdão do pecado. A palavra de Deus diz que Deus nos amou e Deus nos perdoou em Jesus Cristo. O apóstolo João diz que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Ele nos dá a libertação da culpa. Lá diz que se nós confessarmos o nosso pecado, então Jesus é o nosso advogado. Ele nos defende perante o Pai para que nós sejamos absolvidos da condenação, da culpa. E então, como diz o apóstolo Paulo, nós, estando em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Ele também nos dá santidade. Nos dá uma vida de proximidade com Deus, de oração, de leitura da palavra de Deus. E isso nos leva à firmeza
a fidelidade nos leva a sermos mais fiéis e mais constantes. Como disse o apóstolo Paulo, pelo fato de que Jesus Cristo nos dá a vitória, nós podemos ser firmes e constantes na obra do Senhor. Então, essa expressão também aponta para a nossa insignificância. Como nos sentimos insignificantes. Geralmente, correntemente acontece, frequentemente acontece, e justamente no final de um ano e começo do outro, que nós começamos a pensar em como a nossa vida tem sido sem propósito, como a nossa vida tem sido sem significado, como nós não nos sentimos realizados como pessoas. E isso nos abate e nos joga para baixo e aponta para a nossa insignificância. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos torna filhos de Deus pela fé. Nós que cremos em Jesus, diz a palavra de Deus, a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, então, nós pertencemos a essa família de Deus. Então, a nossa vida agora tem propósito. O propósito é honrar e glorificar a Deus. Graças a Deus também por Jesus Cristo, que Ele nos chama para o seu serviço. Ele dá significado à nossa existência. Nós temos em Jesus Cristo um sentido de serviço. Existimos para fazer o bem, para amar a Deus e amar o próximo e para estar alistados na sua igreja, no seu serviço. Deus nos dá, Jesus Cristo nos dá uma missão e uma função no seu reino. E graças a Deus também porque Jesus Cristo nos aceita na sua presença. Então nós passamos a ter um propósito, um significado. Jesus Cristo nos aceita, Ele nos restaura, Ele nos dá vigor, nos dá alegria de viver. E assim nós nos sentimos realizados como pessoas. Então, a pergunta que foi feita no início, como vencer no ano novo, ela infelizmente esbarra na nossa finitude, na nossa falibilidade, na nossa insignificância. Mas graças a Deus que nós temos Jesus. E Jesus, então, nos dá esperança. Jesus nos dá certeza. Jesus nos dá direção. Jesus nos dá poder. Jesus nos dá perdão. Jesus nos dá libertação da culpa. Jesus nos dá santidade. Jesus nos torna filhos de Deus. Jesus nos chama para o seu serviço. Jesus nos aceita na sua presença. E assim podemos vencer não só nessa semana e na próxima, no próximo mês, no ano de 2021, mas vencer em toda a nossa vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, ele disse o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso
Senhor. Então, que Deus nos abençoe para que nós possamos vencer com a graça e o poder de Jesus no ano de 2021.